43, caderno 19, 2 de dezembro de 1987. A mensagem de Garabandal é autêntica e deve ser divulgada e honrada. Santificai Garabandal. Não conseguis ver nem compreender que os vossos erros se repetem? Vós repetis os vossos erros a respeito de Fátima. Ó criação, quando acreditarás em mim? Meu Deus, sentir-vos e ouvir-vos assim tão triste é terrível. Vá, Sula, consola-me. Ó vinde, Senhor, eu quero consolar-vos. Desejaria tanto que toda a alma vos soubesse consolar, Senhor. E assim vos seríeis consolado por muitos. Se me amam, consolam-me. Vem, lembrar-te-ei que eu, Jesus, me porei entre Caim e o meu Abel, no meio deles. Desta vez, Caim terá de enfrentar-me, a mim, em vez de seu irmão. Levantará a mão para o atingir mas terá de atingir-me a mim. Será despojado e ver-se-á nu diante de mim, seu Deus. Meu Abel, meu bem-amado Abel, desta vez tu viverás. O teu sangue, que é o meu sangue, não será derramado, e o meu perfume embelezará o meu jardim. Esse mesmo jardim em que o sangue de meu Abel foi derramado. Vem, flor, eu lembrar-te-ei a minha presença, sê vigilante. 4 de dezembro de 1987. Jesus, eu sou minha filha. Eu quero que as minhas palavras sejam claras. Eu não censuro aqueles que perseguiram as aparições. Quero apenas que compreendam, que admitam os seus erros e que venham a mim para se arrependerem deles. Perdoar-lhes-eis os seus pecados. Minha filha, muitos perseguirão a minha mensagem e negarão também que sou eu, Jesus, por medo de admitir os seus erros, uma vez que isso ultrapassa de novo a sua sabedoria. Minha filha, talvez o não façam de propósito, talvez no seu inconsciente acreditem uma vez que estou certa, se compreendessem, louvar-vos-iam, só que não compreende. Ó, como amo o teu modo de raciocinar. Por que desculpá-los? Porque não sabem, e uma vez que não sabem e não compreendem, eu escuto. Então, se posso atrever-me a pedir, peço-vos que lhes perdoeis e que sejais misericordioso com eles. Mas, minha filha, eles mesmos serão os teus perseguidores, irão infligir na tua alma sofrimentos e serão eles que te irão flagelar. Mesmo assim, se não compreende, então não o fazes de propósito. Eles não sabem o que fazem porque são fracos. Pelo vosso amor divino, vós podeis ajudá-los a compreender que tudo isto vem de vós. Meu Deus, que a vossa divina mão os atinja, porque atingindo-os a eles,
tantas almas inocentes virão a ser punidas. Vassula, a minha criação degenerou. Enormes reparações deverão ser feitas. Eu quero que a minha criação compreenda para onde está a ir. Eu quero que as minhas almas sacerdotais me atinjam a mim e ensinem aos meus cordeiros o amor e o conhecimento. Agora eles vivem numa obscuridade total. Sim, Jesus, mas iluminai as autoridades da Igreja, mesmo que este modo nada comum esteja acima da sua compreensão, abrir-lhes os olhos e os ouvidos. Senhor, eu só darei a sabedoria às criancinhas simples e não aos sábios. Mas então, Senhor, as suas possibilidades serão mínimas, já as perderam mesmo. Tê-las-ão já perdido, a não ser que venham a mim como crianças. Vassula, aumentarei a sua capacidade de sofrer, porque tu serás mesmo flagelada. Deixa-me livre de agir e não interfira nas minhas obras. Senhor, perdoar-lhes-ás e fecharás os olhos às suas fraquezas? Atrevi-me ainda a interferir. Não suportarei vê-los fazer-te mal a ti, minha filha. Não sei o que dizer-vos, mas poderei ainda pedir-vos que fecheis os olhos às suas fraquezas? Flor, eu não quero ver-te pisada por eles, não suportaria que te esmagassem. Mas não os castigueis, ensinai-os, Senhor. Então eles deverão abrir os olhos. Vassula, tu sabes muito bem aquilo que te espera. Viste a minha cruz. Lembra-te de que, embora as tuas provações venham a ser duras, eu nunca me afastarei de ti. A tua Santa Mãe está a meu lado. Ouve as suas palavras. Minha filha bem-amada, reconhece a santidade de Garabandal. Eu apareci em Garabandal para dar a minha mensagem. A minha mensagem não foi divulgada como deveria ter sido. Muitas almas sacerdotais negaram as minhas aparições, recusando-nos assim um lugar nos seus corações. Às vezes eles duvidaram mesmo de si próprio e nessa sua desorientação negaram as minhas aparições. Uma tal atitude foi permitida para mostrar a meus filhos o mundo, como e a que ponto a confusão reina hoje na Igreja. Prometi que confirmarei as minhas aparições em Garabandal. As horas correm velozes e as minhas mensagens não foram divulgadas como deveriam ter sido, nem a minha santidade foi honrada. Meu Deus, isto me parece tão urgente como se fosse necessário divulgar as mensagens hoje mesmo, nesta mesma hora. Eu dependo de vós, a fim de que vós mesmo nos abrazais a caminho. De que vós mesmo nos abrais o caminho. Nós queremos divulgar as vossas mensagens, mas dai-nos força, coragem e os meios para realizar os vossos desejos. Amém. Alguma vez te abandonarei, minha vassula? Não, Senhor, não precisamos da vossa força para continuar. Vós obtereis força suficiente para cumprir a missão a que fostes chamados. 6 de dezembro de 1987. Escreve, vassula. Eu, Senhor, desejo que vós honreis as estações da minha via sacra. Introduzi a luz
de uma vela, como te ensinei. Antes de mais, vós deveis honrar minha mãe, oferecendo-lhe uma vela. Depois gostaria de ver os vossos joelhos dobrar-se em todas as minhas estações e honrar-me tendo uma vela acesa. Senhor, vós preparastes já os vossos planos. Suplico-vos que nos abrais o caminho, a fim de que vos honremos, Senhor. Faloei, apoia-te a mim, e eu mesmo te levarei. Aviso-te de que bem depressa se realizará o segundo acontecimento de que te falei. Lembrar-te-ei de não mais procurares o teu conforto. Meu Senhor, vós falais para nós todos? Não, falo apenas para ti, Vassula. Olha para o meu rosto. Eu mesmo te recordarei que a partir desse acontecimento tu começarás a sentir a minha poderosa mão sobre ti. As minhas instruções divinas descerão sobre ti. Deverás ser dócil, pronta a servir-me, a ser leal e a honrar-me. Eu servir-me-ei de ti. Serás utilizada em toda a plenitude, mesmo para seres o meu alvo. Tu és a minha paleta, minha pequena. Pretendo reconduzir a Pedro as minhas ovelhas. Senhor meu Deus, já há mais de um ano que eu sou a vossa paleta. Tendes-me usado todos os dias e eu amo-vos, porque deste modo estou mais perto de vós. Podeis utilizar-me. Serei leal e mesmo a vossa escrava. Vassula, como te amo! Queres beijar os meus pés, depois de teres concluído a via sacra? Sim, falou-ei. Vem, não esqueças a minha presença. Nestes dias tu pareces desprezar-me. Meu Deus, dai-me a força para tudo. Eu quero dar-vos alegria, como vós sabeis, mas as minhas possibilidades são limitadas. Quereis perdoar-me? Ó Vassula, como te amo! Eu perdoo-te. Escreve aquilo que viste. Agora, ao dizer-me que o desprezo, Jesus parecia triste, pensativo. Ao dizer-me que o desprezo, Jesus parecia triste e pensativo. Depois pedi-lhe que me perdoasse, e num abrir e fechar de olhos, o seu rosto divino iluminou-se com um sorriso deslumbrante, mostrando as suas covinhas, e abriu os seus braços para que eu me lançasse neles. O perdão será sempre concedido, sem a mínima hesitação. Ensinei-te a discernir-me completamente, a fim de que possas dizer aos meus filhos como eu perdoo. Vem, nós. Dizendo-me isto, Jesus fez-me um sinal com o dedo indicador, tal como um mestre, para me advertir. 7 de dezembro de 1987. Eu guio-te de um modo nada comum, mas eu sou Deus e posso escolher qualquer via que seja. As horas fogem velozes, o tempo está próximo, e eu guiar-te-ei como desejo, Vassula. 8 de dezembro de 1987.
Depois de te refletido sobre aquilo que poderia suceder-me, depois de ter refletido sobre aquilo que poderia suceder-me, comecei a deixar-me dominar pelo pânico. Sentia-me muito perturbada. Meu Deus, não poderei amar-vos como uma pessoa qualquer, de um modo comum, numa via comum? Não podereis vós, Deus bem-amado, guiar-me por uma via ordinária, em vez de me levardes por esta? Ó meu Deus, eu sinto-me tão responsável por tudo isso. É uma tortura para mim reconhecer que, apesar de todas as graças que vós derramais, em mim eu continuo miserável, má e cheia de pecados. Por que, Senhor? Por que me retendes? Eu não posso mais enfrentar os deveres da vossa obra. Não sou digna de vós. Deixai-me ir para o meu canto. Não me tenhais assim tão pertinho de vós. Por quê? Por quê? Meu Deus, não. Seguir-vos-ei e amar-vos-ei como os outros que vos amam de um modo comum. Bem-amada, amo-te. Ó Jesus, eu não faço mais que ofender-vos. Deixai que me vá. Esconder-me-ei na minha miséria, mas não deixarei de honrar-vos e de amar-vos. Espera. Senhor, tudo isso ultrapassa a minha compreensão, está acima de mim. Não, isso não ultrapassa a tua compreensão, não ultrapassará mais a partir de agora. Bem-amada, as minhas 5 chagas estão todas abertas. Eu sangro abundantemente. Eu sofro. O teu Deus sofre. Não glorificarás então o meu corpo? As minhas 5 chagas estão abertas para ti, para que tu vejas que dores a minha criação me provoca. Eu amo-vos a todos, apesar da vossa maldade, apesar das vossas faltas, apesar das vossas dúvidas, apesar das vossas iniquidades, apesar das vossas apostasias, apesar do vosso cepticismo e apesar da vossa falta de sinceridade para com o meu corpo. Não compreendeis ainda? Por que me fechastes os vossos corações para sempre? Por que motivo a maior parte de vós me abandonou? Por que razão os meus discípulos mudaram de caminho? Por que desprezaram assim o meu jardim? Por que não cuidaram das minhas flores? Por que? Onde estão os meus cordeiros? Por Pedro. Queres tu ajudar-me a encontrá-los e a uni-los? Vem, que eu mesmo te ajudarei a reencontrá-los. Levar-lhes-ei o alimento e nutri-los-ei. Não, Pedro, tu não encontrarás nada neste deserto. Já não resta nada. O pouco que havia agora está seco e arruinado, e a perder de vista. Não resta mais que deserto. Mas eu, o Senhor, trarei o meu pão das minhas reservas e encherei as vossas reservas com esse meu produto. Nutrirei os meus cordeiros, irrigarei esse deserto. Tende confiança em mim, meus bem-amados. Tende confiança em mim, e eu unir-vos-ei a todos de novo, juntos, minha vassoura. Flor, eu não te deixarei espezinhar por eles. Tenho intenção de me servir de ti para a glória de meu corpo. Eu, Deus, amo-te.
11 de dezembro de 1987. Jesus, eu sou. Jesus, como é possível que o leigo acredite mais facilmente que o padre, que o teólogo e etc.? Lembrai-vos de quando me pusestes esta pergunta, Senhor. Lembro-me muito bem dela. Quando a gente lê o primeiro caderno, quer logo ler o seguinte, e uma boa parte dela reza, mesmo aquela que nunca tinha rezado na sua vida. É maravilhoso. Vassula, os meus filhos têm fome. Quando vem o meu pão, agarram-no logo para saciar a sua fome. Se continuarem a desejá-lo, virão a mim, e eu oferecer-lhes-ei tudo aquilo que tenho. Virão a mim através da oração. Senhor, algumas vezes tem acontecido que alguns dos que levam a revelação terão querido partilhar a sua alegria com padres, mas, para grande desilusão sua, viram-se forçados a reconhecer que os padres não mostram grande interesse e têm-nos mesmo desencorajado. Vassula, esses são os que me ferem e me transpassam lado a lado. Eu sofro terrivelmente ao ver que os meus me rejeitam. Eles não têm nada que oferecer aos meus cordeiros. Senhor, apesar da falta de entusiasmo desses padres, aqueles que leram e acreditaram não se deixaram desencorajar, uma vez que encontraram verdadeiramente a paz reencontrando-vos. Mas experimentaram uma certa amargura ao ver que as coisas são assim, especialmente ao reconhecer que os padres não conhecem nada das aparições. Interrogam-se por que motivo a Igreja não fala mais das aparições. Alguém disse mesmo que estas coisas lhe estão sempre reservadas a eles. Sim, Vassula, as minhas almas sacerdotais sufocam as minhas obras atuais. Minha filha, eu disse e volto a dizer que elas detêm a chave do conhecimento. Elas não entram nele e não deixam entrar aqueles que o desejariam. Essas almas sacerdotais bloqueiam o caminho com cepticismo, dúvidas e hipocrisias. Eu perdi-as e elas perderam o caminho que conduz a mim. Bem-amada, sacrifica tudo aquilo que agora tens e reza comigo. Sim, Jesus. Pai, que a paz seja o objeto das suas discussões. Perdoai as suas faltas de sinceridade. Não vos ponhais de parte se me perseguirem. Vinde a defender-me, ficai a meu lado, iluminai-os e ensinai-os a ver os seus erros. Vós sois justo, resplandecei neles, a fim de que vos louvem e digam: grande é o nosso Deus Altíssimo, que quer ver os seus filhos em paz. Louvado seja o Senhor que desce para nos unir. Louvado seja o Senhor que vem para anunciar as suas obras atuais. Amém. Bem-amada, mais tarde, venha ao meu encontro. Agora lembra a minha presença. Amo-te, minha filha. Sim, Senhor, lembrar-me-ei. Mais tarde. Flor, não duvides nunca de que sou eu, Jesus, o teu Salvador. Está atenta, olha bem para trás e vê onde eu mesmo te encontrei.
Encontrei-te na miséria, onde muitos dos meus filhos se encontram ainda. Vem, vassula, vês este crucifixo? Jesus refere-se ao crucifixo de madeira de oliveira de Jerusalém que pus neste caderno. Tenho este crucifixo na mão toda a noite. Sim, minha vassula, agora pega nele com a mão, leva-o aos meus lábios. Sim, levanta-o. Com doçura, Jesus beijou-o com os seus lábios divinos. Também tu queres beijá-lo? Beijei o crucifixo. Levanta-o, agora abençoei-o. Eu amo-vos a todos, bem-amados. 12 de dezembro de 1987. Meu Deus, aquilo de que me acusam agora chegou certamente aos vossos ouvidos, Senhor. É a terceira vez que as testemunhas de Jeová me acusam. As primeiras 2 vezes, dizendo-me que esta obra é obra do demônio, sem sequer a terem lido. E agora dizem-me que sou uma descendente dos anjos lançados por sobre a terra. Mas por que, Senhor? Por que é que os cristãos são assim tão diversos uns dos outros? Mas que é que terá acontecido? Nunca a igreja se encontrou numa tal confusão. Lembra as palavras de tua Santa Mãe. A confusão de Garabandal foi dada como imagem para mostrar quanto a minha igreja de hoje se deixou ofuscar. Nela reina a confusão. Meu Deus, estou tão triste, muito triste, Senhor. Tu afliges-te, porque me ouves. Começas a conhecer-me. Como eu me alegro. E ao compreenderes de que coisa eu sofro. Vassula, também eu os amo, mas eles foram tão desviados por Satanás. Ele cegou-os e, cegos como estão, conduziu-os por um outro caminho. No seu erro, eles não só desprezam minha mãe como rainha do céu, como desprezam também o meu Pedro e a autoridade que eu próprio lhe dei sobre todos os meus cordeiros. Eles perseguem também as minhas flores e condenam todas as minhas obras divinas de hoje. Satanás levou-os a desprezar tudo aquilo que não compreende, impedindo-os de pressentir a verdade. A sua doutrina infiltrou-se no meio de vós, bem-amados, e é justamente uma das doutrinas contra as quais eu mesmo vos pus de sobreaviso: as falsas religiões. Eles gostam de chamar obras de Satanás as minhas graças dadas aos meus filhos, rejeitando a vossa Santa Mãe. Vassula, tu não deves nunca acusá-los. Aprende a dizer isto, que o Senhor seja o seu juiz e os corrija. Bem-amada, o fim dos tempos está próximo. Eu disse-vos que vos daria sinais e avisos. Eu sofro ao vê-los ridicularizar a minha fundação, a Igreja de Roma, e não seguir senão a sua própria doutrina. Eles são esses Caíns perigosos para os meus Abéis, um obstáculo para aqueles que desejam crescer na minha casa, uma rocha endurecida. Rebelaram-se contra a minha fundação. Como poderei eu oferecer-lhes um reino sobre a terra, quando no seu íntimo eles mesmos escolheram doutrinas que vêm de Caim? Eu ressuscitar-vos-ei, e a vossa alma virá a mim, cairá nos meus braços. Vós não sois senão uma sombra passageira sobre a terra.
um simples e pequeno grãozinho de pó que será lançado fora com as primeiras gotas de chuva. Acaso não disse eu mesmo que na casa do Pai há muitas moradas e que eu vos preparei uma delas, para que, onde eu estou, estejais também vós. É justamente ao meu encontro na minha casa que as almas virão. Vassula, eles tramam contra a minha fundação, tentam desenraizar o meu domínio. Eu amo-te, não chores, flor. Eu colocarei em ti a minha coroa de espinhos, e a lança está entre eles. Eles tramam contra a minha casa, reunião após reunião, para levar Pedro à morte. Oh, meu Deus, não, Senhor. Uni-vos, bem-amados, reforçai a minha igreja. Uni-vos, bem-amado, uni-vos de novo, sede um. Flor, está atenta, o amor salvar-vos-á, meus bem-amados. Vem, flor, abre-te e deixa que eu derrame em ti a minha linfa, que te levantará de novo, te fortificará para poderes enfrentar os meus inimigos. Lembra-te de que eu, Jesus Cristo, estou diante de ti. Esta mensagem deixou-me bastante alarmada. Quanto desejo que eles vos sintam, é urgente. 19 de dezembro de 1987. Eu sou amor. Diz-lhes a eles, Vassula, que a sinceridade vencerá o mal, que a humildade enfraquecerá o demônio, que o amor desmascarará a Satanás. O Santuário de Fátima apela para que sejam feitas reparações. Regressa a mim, criação. Vem reconhecer-me, criação. Vinde a rezar-me. Não pequeis mais. Acreditai em mim e não duvideis. Vinde a arrepender-vos. Vinde a receber-me. Sê santa. Ó Vassula, traz-me a minha criação, altar. Eu derramarei em ti a minha chama e consumir-te-ei de amor. Tu deves realizar os meus interesses e glorificar-me. Não sejas como aqueles que procuram a sua glória e a sua grandeza. Senhor, eu disse e repito que não procurarei senão os vossos interesses, e aquilo que vos der maior glória, tomai a minha vontade, e eu entreguei-me. Sim, Vassula, sacia minha sede, trata-me como um rei, honra-me a mim, teu Deus. Não te revoltes nunca contra mim, santifica o teu corpo de modo a honrar a minha presença em ti, bem-amada. Vem, tudo quanto está escondido será posto à luz. Tudo quanto está escondido será posto à luz. A minha divina mão retirará o véu e revelar-vos-ei tudo quanto foi escondido. Garabandal é a continuação de Fátima, e o meu reino durará para sempre, pois eu sou. Eu sou o Alfa e o Ômega. Como te amo, criação. Meus filhos bem-amados, vinde para os meus braços abertos, voltai ao vosso Pai. Eu amo-vos. Escuta, Vassula. Quando estiveres com os meus abéis,
Eu estarei no meio de vós e ciciar-te-ei ao ouvido as minhas instruções. Eu tenho pão a oferecer. O meu pão é santo. Eu não utilizei ainda senão uma pequena quantidade de fermento das minhas reservas, e foi o suficiente para levedar toda a massa, essa massa que é hoje o meu novo pão. Libertai-vos, pois, do vosso velho fermento, que ele perdeu a sua eficácia, bem-amados. Vinde e utilizai o meu novo fermento. Renovai-vos completamente numa nova fornada de pão agradável ao paladar, que atrairá os meus cordeiros para os alimentar. Honrai o meu pão, que eu próprio santifiquei, o meu pão de sinceridade, de verdade e de amor. Deixai que eu me alegre, bem-amados, que os meus cordeiros provem o meu novo pão. Distribuí-o por eles e que as multidões esfomeadas comam dele a saciedade. Não me convencerão, certamente, os argumentos dos sábios, não me impressionam. Não deixes, pois, que te impressione, minha filha. A minha intenção é reconduzir os meus cordeiros dispersos, reconduzi-los ao amor. Senhor, seja feita a vossa vontade. Amém. Assim assina o meu nome. 21 de dezembro de 1987. Meu Deus, justo, apesar da minha nulidade e desta minha grande incapacidade, os vossos desejos foram por vós inculcados em mim. Eles são os meus desejos. Faço votos para que o vosso nome seja glorificado e para que os vossos cordeiros, uma vez reunidos, vos reconheçam e reconheçam também a nossa Mãe Celeste. Que o seu reino dure para sempre, vencendo o mal. Eu procuro, acima de tudo, os vossos interesses. Sim, Vassula, não procure senão os meus interesses. Sê verdadeira. Não sejas uma simples fachada de santidade, como alguns. Eu, o Senhor, conheço-os muito bem. Embora se esforcem para parecer como Abel, não pode enganar-me. Usar uma máscara não os ajudará a esconder a sua identidade. Eu, em verdade, te digo que desta vez te indicarei esses impostores. Eu virei a eles numa hora inesperada. Por que razão ter na minha casa Caíns que não procuram senão os seus interesses e não os meus? Eu mesmo desmascararei com a força celeste, revelarei aquilo que está escondido. Não tenhais medo, bem-amados. A minha igreja serei eu a purificá-la. Varrerei para fora todos quantos impedem o caminho ao divino amor e a entrada ao meu sagrado coração. Vê, Vassula, o meu cálice é amargo. Farei também saborear este meu cálice ao meu servidor James. O mundo ofende-me, bem-amada. Esses Caíns bloqueiam o caminho. Embaraçam-no com blocos enormes, impedindo a passagem aos meus cordeiros, que querem vir a mim. As suas mãos agora estão vazias. Eles não têm nada que oferecer aos meus cordeiros. Vassula, abençoada da minha alma, segue-me, que eu mesmo te guiarei. Não desanimes agora. Alguma vez te poderei abandonar?
Jesus tentava encorajar-me e tranquilizar-me. Não, Senhor, agarro-me a vós, Pai bem-amado. Toma, pega na minha mão, não a deixes nunca. Aceita tudo aquilo que vem de mim. 22 de dezembro de 1987. Vassula, chegou o momento de unir a igreja. Reuni-vos, bem-amados. Vinde e reconstruí essas velhas ruínas. Reconstruí a minha velha fundação, uma fundação estabelecida pela minha própria mão. Honrai a minha mão, como eu, que sou o Verbo, e acima de tudo a honro. Como eu, que sou o Verbo, e acima de tudo a honro. Não deveria eu, então, desejar que vós, que não sois senão cinza e pó, a reconhecesseis como Rainha do céu e a honrasseis? Honrai a minha mãe, como eu, que sou o Verbo e acima de tudo a honro. Não deveria eu, então, desejar que vós, que não sois senão cinza e pó, a reconhecesseis como Rainha do céu e a honrasseis? A minha dor é ver como a minha criação reconhece tão pouco a sua importância. Boa parte dos meus discípulos isolaram-se completamente sob o nome de Lutero. Eles devem regressar a Pedro. Senhor, eles ficaram escandalizados com isso. Vassula, eu mesmo os porei de joelhos, a fim de que venerem minha mãe. Eu sou o Senhor que fala, eu mesmo os dobrarei. E quando se dobrarem, farei resplandecer a minha luz sobre eles e reerguê-los-ei. Reforçarei os vossos caules, e vós sereis como um jardim irrigado, como uma fonte de água, cujas águas jamais se esgotarão. Reconstruirei a minha fundação. Vem, bem-amada, sê dócil e agradável, como agora, para que eu grave em ti as minhas palavras. Vem, não esqueças nunca a minha santa presença. Sim, Senhor. 23 de dezembro de 1987. Meu Deus, os protestantes ficarão escandalizados com tudo isso. Não poderei cair no seu agrado depois disto. Vassula, eu esperei anos para que eles mudassem. Agora deixa-me livre de pôr os meus desejos por escrito, mas eles ficarão escandalizados com isso. Eles sentir-se-ão ultrajados. Escuta, alguém poderia escutar-me apenas quando lhe convém e depois fechar os ouvidos quando digo aquilo que lhe não interessa? Neste caso, rejeitarão tudo completamente, uma vez que não poderão selecionar apenas algumas coisas. Por conseguinte, afirmarão que nada disto vem de vós. Se o fizerem, então negar-me-ão como seu Deus. Senhor, poderei dizer-vos que isto é duro para eles. Eles não terão verdadeiramente a sensação de vos negar. Ao fim e ao cabo, eles amam-vos e adoram-vos, Senhor. Vassula, eu vim para vos ouvir a todos. Alguns dos meus discípulos recusaria corresponder ao meu apelo? Não, se são sinceros, Senhor. Nesta afirmação está tudo quanto importa dizer. Se são sinceros, então escutarão. Eu venho para resplandecer sobre todos vós e iluminar-vos, para que possais unir-vos. Mas, Vassula, com minha grande dor,
Não faltarão aqueles que preferirão a obscuridade à luz, porque as suas ações são malvadas. Eles recusarão entregar-se à minha luz por medo de tornar conhecida as suas ações. Mas os meus devotos e aqueles que reconhecem sinceramente as minhas obras e me seguem virão à minha luz. Revelarão sem medo as suas ações, pois mostrarão que aquilo que fazem, o fazem em união comigo, seu Deus. Eu disse que se vós fizerdes da minha palavra a vossa morada, sereis com efeito os meus discípulos, aprendereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora eu digo-vos, se vós derdes crédito à minha palavra de hoje, sereis verdadeiramente os meus discípulos, aprendereis a sinceridade na verdade, e a verdade vos fará livres, vos tornará capazes de unir-vos no amor, e isso glorificar-me-á. Eu venho a todos vós. Com o meu coração na mão, oferecendo-o. Mas apesar do meu apelo, muitos me rejeitarão e me negarão como Deus, dado que o seu coração se endureceu. Se me amassem, ouviriam o meu apelo. Se recusam a ouvir, é porque os perdi como filhos, a sua sabedoria cegou-os. Mas eu digo-vos, em verdade, as ovelhas que me pertencem reconhecerão a minha voz. Aqueles que não reconhecerem a minha voz não são minhas ovelhas, porque não acreditam na minha onipotência. Sabeis porque os meus cordeiros estão dispersos e o meu corpo mutilado? Sabeis porque reina na minha igreja a ausência da harmonia? É justamente porque eles caminharam na noite, sem qualquer luz. Procurai-me, a mim, que sou a luz, e eu vos guiarei. Lançai para longe a vossa hipocrisia e a vossa obstinação. Sede dóceis e humildes. Abri o vosso coração e deixai que a minha linfa vos encha. Eu sou o vosso bom pastor que vos ama. Vassula, fala-me, trata-me como teu companheiro santo. Falou-ei, meu Deus. Amo-vos, Senhor. Desejo glorificar o vosso nome, Senhor. Bem-amada, o meu nome glorifiquei-o, eu, e glorificá-lo-ei ainda. O meu reino durará para sempre. Vem, coragem, minha filha, eu estou contigo. 26 de dezembro de 1987. Na noite de 25 para 26 de outubro, Jesus sublinhara-me a importância da mensagem de Garabandal em relação com a de Fátima e o fato de as duas mensagens serem as mesmas numa só. A mensagem ressoa forte, muitas e muitas vezes, aos meus ouvidos. E também a presença de Jesus era muito forte. Eu era como se não tivesse repousado aquela noite. O Santuário de Fátima grita pela santificação de Garabandal. Eu ensinei-vos a ler os sinais dos tempos. Procurais estes sinais?
Como é possível que vós não saibais reconhecer os sinais? Não sois capazes de os perceber? Por que se fechou o vosso espírito? Por que vos recusais a ver? Por que vos recusais a ouvir? Terei porventura esquecido as minhas palavras? Por que repetis os vossos erros? Bem-amados, para que todos esses ataques venenosos contra a minha mensagem de Garabandal, dada pela vossa Santa Mãe, que foi a arca da aliança da minha palavra para vós, a oposição das minhas almas sacerdotais contra as aparições de Garabandal e as suas mensagens são uma manobra de Satanás. Tal como em Fátima, ela tenta uma vez mais impedir que a minha mensagem se torne universal. Não compreendestes que Satanás, conhecendo o valor do meu plano de salvação, dado a umas simples criancinhas em Garabandal, por minha mãe, tenta uma vez mais cancelar o meu plano para assim vos deixar nas trevas, a fim de que vós caiais. Satanás está reduplicando seus esforços, agora mais que nunca, para triunfar sobre a vossa Santa Mãe. Ele manipula minha igreja para que ela negue essas aparições que são a continuação da mensagem da salvação de Fátima. No seu furor, Satanás tenta impedir-vos de vos alimentardes de mim. O meu plano de salvação é bem claro. Eu venho para salvar os meus filhos. Reconhecei a minha voz. Não vos admireis da natureza dos instrumentos que utilizo. Eu escolhi um nada, que não sabe nada, uma tela branca, para que se torne evidente que as obras que cobrem essa tela são minhas, e para que vós acrediteis desta vez, que sou eu, Jesus, o Filho predileto de Deus, quem fala. O meu reino está no meio de vós, meus Abéis. Eu sei que vós ireis reconhecer ainda. Ó bem-amados, como vos amo. Eu vos revelarei bem depressa o meu plano. Senhor, se as almas sacerdotais não reconhecerem a vossa voz, Senhor, que acontecerá? Vassula, não te compete a ti, pó e cinza, perguntá-lo. Deixa que eu te guie como desejo e deixa-me a mim essas coisas. Sim, Senhor. Ó, vem, não me compreendas mal. Eu sou amor, aprende a aceitar. Vem, eu encherei a tua lâmpada. Sim, Senhor, agradeço-vos o tomardes o cuidado de mim com amor. Vamos. 28 de dezembro de 1987. Se não presto atenção e me atrevo a fazer um juízo sobre alguém, ou se penso compreender melhor que os outros, logo Deus me lembra quem Ele tem na sua presença e a quem dá a sua mensagem. Apenas com o penetrante olhar dos seus olhos, Ele põe-me no meu lugar, o lugar em que devo estar. Apenas com as suas 3 palavras, pó e cinza, Ele faz-me lembrar que eu sou um nada e a mais pequena de todas as suas criaturas. Não, haverá pessoas que não compreenderão nada disto, acreditando que tendo-me Deus escolhido como mensageira da sua palavra, eu serei verdadeiramente digna disso. Mas então não compreendeis? Escolhendo-me, a mim que sou a mais pequenina de todas,
Deus revela-nos a sua misericórdia infinita. E se assim dá aos mais pequeninos, que não dará ele àqueles que são mais dignos que eu a seus olhos, se eles lhe o pedirem com fé. Não tendes vós notado a sua paciência comigo? Em vez de me castigar, o seu amor aumenta cada vez mais. E como poderia a sua criação rejeitar o amor, recusá-lo? Mas é melhor que me cale, porque a verdade é que antes também eu era assim. Entretanto, agora digo: amai o vosso Deus como amais a vossa própria respiração, uma vez que sem ela morreríeis. Deus deu-nos a vida, soprando-a em nós. O seu sopro é a nossa vida. Deus é o nosso sopro. Deus é a nossa vida. Ó vassula, o meu Abel desta vez viverá. A honestidade vencerá o mal. Bem-aventurados aqueles que favorecerem a minha palavra. Bem-aventuradas as minhas ovelhas que reconhecerem a minha voz. Bem-aventurados aqueles que de novo alimentarem os meus cordeiros. Bem-aventurados os simples de coração. Bem-aventurados aqueles que rezarem o rosário no dia da santificação de Garabandal. E aqueles que de joelhos saudarem minha mãe. Bem-aventurados aqueles que levarem a minha cruz de paz e de amor e promoverem a união. Bem-aventuradas as minhas ovelhas que regressarem a Pedro. Bem-aventurados aqueles que se humilharem e seguirem o meu exemplo. Bem-aventurados aqueles que cumprirem o meu mandamento e se amarem uns aos outros como eu vos amo. Bem-aventurados aqueles que me testemunharem e não se escandalizarem comigo. Vassula, bem-amada da minha alma, tem fé e confiança em mim. Eu sou o teu mestre divino, não duvides nunca da minha palavra. Vem, tu és fraca, vem, apoia-te a mim, que sou a tua força. Sim, Senhor, tenho necessidade de vós. Eu não posso prescindir de vós nunca. Ama-me, deseja-me, sê o meu céu. Ah, vassula, agora tu sacrificas-te por mim, mas depressa eu te terei pertinho de mim. E eu suspiro na expectativa desse dia. Fica pertinho de mim, que eu tenho algo a pedir-te. Sim, Senhor. Por meu amor, vassula, por meu amor, queres aprender a rezar o rosário? Saúda minha mãe a todo momento. Queres fazer isso por mim, vassula? Senhor, nunca me ensinaram. E não o saberei eu, porventura, vassula? É justamente por essa razão que eu venho ensinar a ti e a todos aqueles que nunca ouviram falar do rosário. Sim, Senhor, quero aprender. Senhor, ajudai-me a aprender. É isso mesmo que eu desejo ouvir de todos vós que não sabeis. Essas mesmas palavras. Sim, Senhor, quero aprender. Senhor, ajudai-me a aprender. Eu ensinar-vos-ei a todos vós que quereis aprender. Vem, minha filha, descanse em mim. Não te abandonarei nunca. Jesus sentiu certamente quanta saudade eu tenho dele e quanto sofro aqui. E esta é também a verdadeira onda do meu desejo de Deus, de ser a sua vítima, de ser despojada de tudo. Tenho a impressão de hesitar entre as duas escolhas. Ficando aqui, poderei ainda nutrir
alguns dos seus cordeiros, que jamais recusam o seu novo pão, e dar-lhe-ei alegria, reconduzindo a ele alguma alma. Estar já com ele seria verdadeiramente maravilhoso para mim. Qual das duas escolhas é a melhor? Amém.